Você investiria todo o seu dinheiro em um imóvel que está prestes a ser invadido por um exército inimigo? Compraria uma propriedade em uma cidade sitiada, sem água, sem comida, prestes a ser destruída? Era como se você vivesse na Palestina, no momento em que Israel estava invadindo, que Israel estava destruindo, à procura do Hamás, e Deus orientasse você: compre uma propriedade aqui. Parece até loucura, né? Hoje nós sabemos que mais de 80% do território da Palestina está destruído. Foi destruído pelo exército de Israel. Mas foi justamente isso que Deus orientou o profeta Jeremias a fazer. Ele estava em Jerusalém e o Senhor orientou ele a comprar uma propriedade em Israel, no momento em que a Babilônia havia invadido todo o território de Israel. Faltava apenas uma cidade ser destruída, que era a cidade de Jerusalém. E por que o Senhor fez isso? Qual foi o propósito de ele mandar Jeremias comprar um campo, comprar uma propriedade? Vou explicar isso para vocês e vou falar da reserva de valor. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Como proteger o seu dinheiro ao longo do tempo para gerações futuras. Vou usar esse exemplo de Jeremias para lhe explicar como isso funciona. Essa história está narrada no livro de Jeremias, capítulo de número 32, onde o rei era Zedequias. Era o 10º ano do reinado de Zedequias. A Babilônia estava prestes a destruir Jerusalém, já havia conquistado todo o território de Israel. O Senhor orientou Jeremias a comprar um campo em Anadote, na região de Benjamim, um campo de seu primo. Por que o Senhor orientou Jeremias a fazer isso se aquela região já havia sido destruída? O povo seria levado cativo para a Babilônia, porque o Senhor queria deixar claro que aquele terreno, aquela propriedade, um dia voltaria a valer muito dinheiro, porque Jerusalém um dia seria restabelecida em seu território. Aquelas pessoas que foram levadas cativas um dia voltariam para ali. Por isso o Senhor orientou Jeremias a fazer aquele investimento. Aquele dinheiro que Jeremias tinha seria materializado em um campo e com o passar do tempo iria valer mais. Poderia perder todo o seu valor se Israel não voltasse para aquela região. Se aquela região ficasse sobre o domínio da Babilônia, distribuísse da maneira que ela quisesse. Mas o Senhor deixou claro: Israel voltará para cá e essa região vai valer muito dinheiro. O que é que essa história tem a ver com a reserva de valor? Justamente Jeremias, ele protegeu o dinheiro que ele tinha em uma propriedade. Isso é reserva de valor. Digamos que em 1994 você tenha recebido uma nota de R$100. Hoje, em 2025, essa nota de R$100 tem a mesma face, é o mesmo papel, é a mesma coisa de 1994, só que ela não compra as mesmas coisas. Ela perde o seu valor de compra. Vou dar apenas o exemplo de um item, o Kinder Ovo. Em 1994, quando foi lançado aqui no Brasil, ele custava apenas R$1. E hoje o Kinder Ovo custa em torno de R$13. Será que foi ele que ficou mais caro? Não, foi o seu dinheiro que foi perdendo valor ao longo do tempo. E como você pode fazer para proteger o valor desse dinheiro? Você pode fazer isso através de uma reserva de valor. Mas antes de explicar isso, o seu dinheiro ele perde valor por causa de um efeito monetário chamado inflação. Vai destruindo o poder de compra ao longo do tempo. Voltando aqui, como você pode proteger o seu dinheiro? A reserva de valor, ela tem características, ela tem alguns princípios. E eu vou citar aqui 3 características de uma boa reserva de valor para que você possa proteger o seu dinheiro. E a primeira característica é que ela está ligada a ativos tangíveis, escassos e duradouros. O exemplo é o ouro. O ouro é um metal precioso, que ele dura por muito tempo. Ele não se acaba rápido e ele é escasso, ou seja, não tem ouro para todo mundo aqui no planeta. E por ele ser escasso, ele dificilmente vai perder o seu valor ao longo do tempo. Acontece justamente ao contrário, ele vai aumentando o seu valor por causa da escassez. Isso caracteriza a reserva de valor. E ouro, alguém pode lhe roubar. Ouro você pode perder, diferente de terreno, diferente de uma propriedade. Também é algo tangível, algo que dura ao longo do tempo e é escasso, porque terra, propriedade, não vai ter para todo mundo. Ela não tem como se multiplicar, você não tem como fazer outra terra. A terra é só uma e ela vai ser a mesma ao longo das gerações. Por isso que uma propriedade
ela tende a reter valor, a proteger valor ao longo dos anos. Foi justamente isso que o Senhor orientou Jeremias a fazer: comprar um campo, a comprar uma propriedade, porque aquele dinheiro que ele tinha seria imortalizado naquela propriedade, se ela voltasse a ser habitada por Israel. Como eu falei, era justamente essa a intenção do Senhor, mostrar que Israel voltaria para aquela terra. Jeremias poderia proteger o seu dinheiro através daquela propriedade. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa um like para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante que pode ajudar outras pessoas. Uma segunda característica da reserva de valor, um segundo princípio, é que ela exige uma visão de longo prazo. No caso, a visão que Jeremias recebeu do Senhor, a orientação que Jeremias recebeu do Senhor. Mas no seu caso, você vai fazer um investimento em uma reserva de valor. Você precisa pensar em longo prazo. Você não tem como comprar uma reserva de valor ou aplicar o seu dinheiro em uma reserva de valor pensando em tirar ele daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. O investimento tem que ser a longo prazo, porque no começo parece até que foi um mau investimento. Jeremias comprou naquele momento terrível que Israel estava passando. Parecia que ele estava desperdiçando seu dinheiro. Só que 70 anos depois que Jerusalém voltou a ser habitada, que o povo voltou do cativeiro, aquela região começou a se valorizar. A reserva de valor tem esse propósito. Você precisa entender que o investimento em reserva de valor, ele é um investimento longo e ele exige paciência e exige fé. E o terceiro princípio da reserva de valor é que ela exige transparência, ela exige legalidade. Nós acompanharmos no detalhe a história de Jeremias, perceberemos que ele pesou o dinheiro que ele tinha, que ele comprou a propriedade do seu primo, que ele fez uma assinatura, que ele levou para o cartório daquela época, e o Senhor orientou ele a pegar aquele documento, colocar dentro de um jarro para que aquele documento ele durasse muito tempo, para que no futuro quem encontrasse aquele documento percebesse: ó, essa propriedade aqui é de Jeremias. Ah, mas Jeremias já morreu. Então nós vamos passar essa propriedade para a família de Jeremias. E hoje em dia você precisa ter muito cuidado quando você vai fazer um investimento de longo prazo. Você precisa se certificar se a documentação daquele terreno está correta, se a documentação daquele imóvel está correta. Quando você vai comprar ouro, o ouro ele vem embalado e lacrado com um selo de qualidade, indicando que aquele ouro realmente é ouro, que não é uma falsificação. Se você não abrir aquele lacre, se você não abrir aquele selo, você pode vender aquele ouro para outras pessoas também, sem que você precise levar para alguém especializado para comprovar a veracidade daquele metal precioso. Então, resumindo, o que é uma reserva de valor? Como você pode fazer? Reserva de valor é aquilo que você investe, dure muito tempo, que é escasso, que é tangível. Pode ser ouro, alguns orientam até a investir em Bitcoin, que é o ouro digital. Mas se você não conhece, se você não entende como isso funciona, não se arrisque. Pode investir em um terreno, em uma propriedade. É um investimento de longo prazo. Não pense em investir e já retirar o dinheiro com pouco tempo. Não, é um investimento para suas gerações futuras. E cuidado com a transparência desta movimentação. Não faça esse tipo de movimentação de maneira apressada, achando que vai estar aproveitando uma oportunidade. Alguém fica ali incentivando: olha, compre isso aqui porque está no preço bom, se você comprar agora você vai ter um grande desconto. Cuidado com isso. Lembre-se, é um investimento de longo prazo, então você não precisa ter pressa para fazer, você precisa ter cuidado. Amém? Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal e eu lhe aguardo para o próximo vídeo.